Então, comecei a gravar aqui e eu gostaria de começar com uma oração e quem quiser sentir no coração de dar continuidade à oração que eu começar, fique à vontade. A gente ora e dá um minuto, assim, um tempo em silêncio para dar oportunidade também para receber de Deus, né, ali alguma resposta que possa vir no nosso coração também. E quem sentir que fica à vontade aí para poder dar continuidade à oração, sem problemas, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Amado Pai, nós agradecemos a Ti essa oportunidade de estarmos aqui congregando como irmãos no Evangelho, irmãos no amor de Cristo. Estamos aqui com o intuito de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos aqui com o intuito de comungarmos da presença de cada um de nós, de nos fortalecermos em fé, de nos fortalecermos em conhecimento. Por isso, clamamos a Ti e ao Seu Santo Espírito, que nos mostre a contraparte espiritual dos ensinos aqui presentes e nos ajude a galgar novos patamares espirituais. E assim, entendendo a sua verdade, que nós possamos também captar os valores e ascender através das nossas decisões a níveis mais elevados de vida e de comportamento em amor a Ti e aos nossos irmãos. Obrigado, amado Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. Ajuda-nos na ministração espiritual, intelectual, principalmente também nesses períodos difíceis, na ministração de saúde física que todos nós precisamos. Obrigado pela presença de cada um aqui. Em nome de Jesus, eu te faço essa oração, querido Pai. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, esse estudo, ele se baseia nesse texto aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Tenho share screen. Pode ser isso aqui mesmo. Bom, eu tenho alguns documentos abertos aqui. Deixa eu baixar aqui. Tá. Bethesda. Está no documento 147.3, esse aqui. 147.3. Eu quero fazer aqui a leitura. Alguém gostaria de me ajudar com a leitura? A leitura corrida aqui? Você gostaria, Nay, de ler para a gente? Eu não estou enxergando. Tá, alguém mais poderia não fazer? Enxergando. Margarida, Marisa, Milton. Eu deixo aqui e aí o pessoal... Ou senão eu mesmo leio, não tem problema não. Posso ler então para vocês, né? Isso, fica melhor. A audição tá boa? Tá perfeita, perfeita. Então, Okay. ó, vocês conseguem ver aí a tela? Conseguem, né? Então, Milton. Na piscina de Betsaída. Isso. Na tarde do domingo, sábado, em Jerusalém, pouco antes de os apóstolos e o mestre iniciarem a sua participação nos serviços do templo, João disse a Jesus, aspas, vem comigo, quero mostrar-te uma coisa. João levou Jesus até um dos portões de Jerusalém, onde havia uma piscina de água chamada Betesda,
Em volta dessa piscina havia uma estrutura de 5 arcadas, sob as quais um grande grupo de doentes aguardava a cura. Tratava-se de uma fonte cuja água quente avermelhada borbulhava em intervalos irregulares por causa do acúmulo de gás nas cavernas de rocha por baixo da piscina. Tal alteração periódica nas águas quentes era considerada por muitos como sendo devido a influências sobrenaturais, e era uma crença popular que a primeira pessoa a entrar na água, depois daquele borbulhamento, seria curada de qualquer enfermidade. Os apóstolos ficaram um tanto desassossegados sob as restrições impostas por Jesus, e João, o mais jovem dos 12, estava especialmente requieto em vista dessa restrição. Ele havia levado Jesus até a piscina, pensando que a visão dos doentes reunidos fizesse um tal apelo à compaixão que ele fosse induzido a realizar um milagre de cura, e, pois, assim, toda Jerusalém ficaria maravilhada e, em breve, seria levada a crer no Evangelho do Reino. Disse João a Jesus, entre aspas, Mestre, vê todos estes sofredores, não há nada que possamos fazer por eles? E Jesus respondeu, João, por que tu me trazes a essa tentação para que eu me desvie do caminho que escolhi? Por que continuar desejando substituir a proclamação do Evangelho da verdade eterna pela realização de prodígios e cura de doentes? Meu filho, posso não chegar a fazer o que desejas, mas reúne esses doentes e afligidos para que eu possa dizer umas palavras de novo ânimo e conforto eterno a eles. Diante dos que lá estavam, Jesus disse, muitos de vós, doentes e afligidos, estáis aqui por causa dos vossos longos anos de vida errônea. Alguns sofrem em vista de acidentes do tempo, outros em consequência de erros dos seus ancestrais, enquanto alguns de vós lutais contra as limitações das condições imperfeitas da vossa existência temporal. Mas o meu Pai tudo faz, e também eu gostaria de trabalhar para melhorar o vosso estado terreno, mas, mais especialmente, para assegurar-vos o vosso estado como seres eternos. Nenhum de nós nada mais pode fazer para mudar as dificuldades da vida, a menos que descobramos que o Pai no céu quer assim. Afinal, estamos destinados a fazer todos a vontade do Eterno. Se pudesseis todos ser curados das vossas aflições físicas, vós todos, de fato, ficarias maravilhados. Porém, mais importante ainda é que sejais todos purificados de quaisquer doenças espirituais e que vos vejais curados de quaisquer enfermidades morais. Sois todos filhos de Deus, sois filhos do Pai Celeste. Os zelos do tempo podem parecer afligir-vos, mas o Deus da eternidade vos ama. E quando a hora do julgamento tiver chegado, não temais. Vós todos encontrareis não apenas a justiça, mas a abundância e misericórdia. Em verdade eu vos digo, aquele que ouve o Evangelho do Reino e crê nesse ensinamento de filiação a Deus, tem a vida eterna. E os crentes, assim, já estão passando do julgamento e da morte para a luz e a vida. E a hora está chegando em que mesmo aqueles que estão nas sepulturas escutarão a voz da ressurreição. E muitos dos que ouviram acreditaram na boa nova do reino. Alguns dos aflitos sentiram-se tão inspirados e tão revivificados espiritualmente que saíram proclamando também haver sido curado das suas indisposições físicas. Um homem que tinha estado deprimido e gravemente afligido por muitos anos, com as enfermidades da sua mente perturbada, rejubilou-se com as palavras de Jesus e, recolhendo-se a seu leito, foi para a sua casa, mesmo sendo dia de sábado. E esse homem aflito havia esperado durante muitos anos por alguém que o ajudasse.
era uma vítima do sentimento de seu próprio desamparo, que nunca sequer havia concebido a ideia de ajudar a si próprio. E ficou demonstrado que a única coisa que tinha a fazer para recuperar-se de fato era pegar o seu leito e andar. Então disse Jesus a João: Partamos antes que os sacerdotes mais importantes e os escribas venham a nós e se ofendam, porque eu disse palavras de vida a esses aflitos. E voltaram ao templo para unir-se aos seus companheiros. E logo todos partiram com o objetivo de passar a noite em Betânia. Mas João nunca disse aos outros apóstolos sobre essa visita dele e de Jesus à piscina de Betesda naquele sábado à tarde. Amém. Obrigado. Belíssima leitura. Que maravilha de leitura, Milton. Gostei muito. Muito obrigado. Pessoal, então olha só. A gente está aqui diante de um trecho do livro e a gente tem aqui esse trecho, se a gente comparar ele com a Bíblia, a gente vai ver algumas discordâncias. Tem algumas coisas que a Bíblia fala que soam um pouco diferente do que está no livro, mas o espírito de tudo que está acontecendo é o mesmo. Se a gente for olhar para a realidade eterna, é o mesmo. Então, o que acontece? A gente tem aqui um relato bíblico que consta também, um relato do livro de Urântia que consta também na Bíblia, né? E que é um relato que é muito utilizado, né, pelo pessoal para explicar a respeito da missão de Jesus. O fato é que a gente está aqui diante desse texto e ele compõe aqui uma parte singular de uma revelação da verdade, que é o livro de Urântia. E como nós estamos tendo o contato, né, a oportunidade de estarmos nos relacionando com a revelação da verdade, cabe a nós a gente saber como extrair o máximo dessa bênção de Deus para nós, né? Como que a gente pode ouvir de uma maneira atenta isso que os reveladores, né, trazem para nós, a saber, esses reveladores, como trabalhadores do reino celestial, eles se dispuseram e nessa missão eles percorreram aí enormidades de distâncias para chegar até aqui e participarem desse empreendimento colossal, que é a revelação da verdade, não só para o nosso mundo, mas também, eu acredito, para todo o nosso sistema, para todas as constelações que compõem Nébadon. Assim como Jesus foi uma revelação não só para o nosso mundo, mas também para todo o nosso sistema de mundos e todas as constelações de Nébadon também. Então, como que nós poderíamos tirar o melhor proveito disso? Tirar o melhor proveito de algo como o livro de Urântia. Após ler esses documentos, a gente pode chegar a algumas conclusões, claro. Mas é claro que depois que a gente faz uma leitura, sempre que a gente lê novamente, nós teremos ali a oportunidade de aprender novas coisas. Isso é maravilhoso, né? Porque cada vez que a gente lê, a gente vai se aproximando mais de Deus, da verdade. Como que é a técnica que eu utilizo para poder estudar o livro? Essa técnica, ela passa por 3 passos. O primeiro passo, ele se chama observação. Estão conseguindo ver aí? Observação. Estou escrevendo aqui na tela. O segundo passo dessa técnica, vou colocar aqui 1, técnicas de estudo. Técnicas
de estudo espiritual. Então, a observação. O segundo passo, a segunda técnica, né? Então, o segundo passo que compõe essa técnica é a interpretação. A interpretação. E o terceiro passo seria a aplicação. Isso aqui, esses 3 passos, só um minutinho aqui. Esses 3 passos, eles compõem o bom ouvir. Ouvir. Tá? Vai falar assim, Adriano, mas ouvir não é o que a gente está fazendo aqui? Captando o som que você está emitindo? Isso não é ouvir? Sim, só que o que acontece? Existe essa forma de ouvir e existe uma forma mais apurada de ouvir. Essa forma mais apurada, ela não é só captar o som. Ela passa aqui por captar o som, interpretar esse som e atender à demanda que vem dessa comunicação. Toda comunicação ela vem seguida de uma demanda. Para que a gente possa seguir, né, conseguir atender a essa demanda, a gente precisa interpretar da maneira correta para que a gente faça aplicações precisas. Achar que a leite, beber. Aí o seu microfone está aberto. Aí o ruído fica aqui com a gente. Então, de uma maneira prática, pessoal, a observação ela seria a técnica inicial desse estudo, no qual nós poderíamos enxergar o que o texto está mostrando de uma maneira clara. Apenas pela leitura nós conseguimos enxergar. Essa técnica de observação ela vai responder a algumas perguntas, como, por exemplo, quem estava presente? Então, aqui, ó, ela vai responder aqui a perguntas como: quais eram os personagens? Segundo, onde eles estavam? Seria o local, né? Onde eles estavam. Coisas que a gente vai captar pela simples leitura. Qual era a data, a hora, e assim por diante. Na técnica de apresentação, de interpretação, a gente vai conseguir entender os porquês das coisas. Por que eles estavam em um tanque chamado Betesda? Por que Jesus falou o que falou? Por que João chamou Jesus? Entendeu? E a aplicação. Então, aqui, ó, na interpretação, os porquês. Entender os porquês. Os motivos. E a aplicação, nessa técnica, a gente vai entender como esses ensinamentos influenciam nossa vida. Como nós podemos aplicar os ensinamentos que chegou até nós. Tá? Isso tudo, quando eu passo por essas etapas, eu capto o som, interpreto o som e aplico aquilo que eu entendi, eu posso dizer que eu ouvi. Eu ouvi o que o Pai queria me dizer. Tá? Então, vocês conseguem entender aqui que a leitura do livro ela pode ser mais acurada, pode ser mais aprofundada, ela pode ser algo que passa muitas coisas desapercebidas, ou ela pode ser algo mais atenta, onde eu estou ali buscando me aprofundar no tema. Seria algo como escavar um local buscando uma pedra preciosa. É claro que
o trabalho da pessoa que vai buscar uma pedra preciosa, ele é longo, requer conhecimento, ferramentas e muito trabalho. Da mesma forma que as pedras de grande valor interpretativas do livro de Urântia, elas estão escondidas no subterrâneo da mensagem, não só na superfície. A superfície, nós conseguimos observar tudo, mas por ler apenas o texto, ainda a gente precisa, surge um bocado de dúvidas que a gente precisa esclarecer através de um estudo mais profundo. Então, vamos usar aqui a técnica de observação. Pela técnica de observação, eu vou perguntar para vocês aqui, onde eles estavam? Né? Onde esse trecho se passa? Olha só. Deixa eu compartilhar novamente. E a gente, junto aqui, vai descobrir onde que se passa. Ó. Então, notem aqui, ó, na piscina de Betsaida. O que acontece? Ele falou que aqui eles estão na piscina de Betsaida. Só que aqui embaixo, ele já fala o seguinte, ó, na tarde do segundo sábado em Jerusalém. Espera aí, eles estão em Jerusalém ou em Betsaida? Eles estão em Jerusalém. Eles não estão em Betsaida. Ele fala que eles estão em Jerusalém e depois em uma piscina, né, chamada Betesda. Ó, Betesda. Então, aqui a gente vê que tem um erro de digitação no título aqui desse tópico. Não é na piscina de Betsaida, é na piscina de Betesda, tá? Então, isso aqui, ó, a gente pode, apenas através da observação de uma leitura mais atenta, perceber que existe um erro de digitação aqui. Ao invés de Betesda, ele escreveu Betsaida. Por que eu digo isso? Porque Betsaida é um lugar... Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu... Ó, Betsaida, eu acho que vocês conseguem ver aí. É uma cidadezinha, esse aqui é o mapa da Palestina, tá? Jesus e os discípulos, eles estão aqui, ó, embaixo, em Jerusalém. Ó, Jerusalém. E o título desse tópico, ele fala que eles estão na piscina de Betsaida. Betsaida é essa partezinha aqui em cima, que fica ao norte do Mar da Galileia. Ó. Eles não estão em Betsaida, eles estão em Betesda, que é uma piscina que ficava em uma das portas da cidade de Jerusalém. Tá? A cidade de Jerusalém, ela está representada aqui por esse mapinha aqui, ó. Existia o templo aqui nesse local, ok? E essa cidade, ela tinha entradas, né? Ela era uma fortificação. Só um minutinho aí, deixa eu colocar o cachorrinho aqui para fora. Bom, voltei. Então, pessoal, existia uma fortificação ao redor da cidade, porque naquela época, né,
os reinos combatiam uns contra os outros, e as frentes de defesa deles começavam aqui com um muro enorme, né? Então, Jerusalém ela era rodeada por um enorme muro, né? E existiam entradas para a cidade, tá? E aqui a gente tem muitas entradas. Tem a entrada das ovelhas, a entrada dos peixes, a entrada velha, né? E aqui, muitas delas. O local exato, né, dessa piscina chamada Betesda, eles não sabem ao certo como eram, né? Porque já passou aí 2000 anos. Então, assim, existem estudos que falam que essa entrada aqui, ó, a entrada das ovelhas, é onde ficava a piscina, né? Ali o Betesda, né? Esse local lá onde o pessoal se reunia. E outros acham que é aqui, ó, mais ao sul, né? Que na entrada da fonte. Os estudos mais conclusivos chegam à conclusão que está mais relacionado aqui, ó, à entrada das ovelhas, tá? Então, o que acontece? Através aqui dessa observação, a gente consegue ver que o livro ele está trazendo aqui, ó, o título ele está incoerente com o que está escrito aqui da passagem. Então, onde eles estavam? Né? Primeira coisa, eu li, agora eu vou me perguntar isso. Onde eles estavam? Eles estavam em Jerusalém e estavam em um dos portões de Jerusalém, onde havia uma piscina de água chamada Betesda. Tá? Essa é a primeira coisa que nós vamos nos perguntar numa leitura mais atenta. Que hora era? Né? O livro fala lá que era na tarde do segundo sábado, um pouco antes dos apóstolos começarem a sua participação nos serviços do templo. Quais eram os personagens que estavam aqui nessa passagem? Bom, a gente sabe que estava Jesus, João foi quem chamou Jesus para ir até Betesda, né? E as pessoas presentes ali na piscina de Betesda, certo? E qual que era a situação? O que estava acontecendo ali? A situação era o seguinte: João, ele persuadido pela vontade, né, de ver a aceitação dos ensinos de Jesus, convida Jesus para ir até o tanque de Betesda, onde o povo se reunia para buscar a cura física. Tá? A gente lembra aqui, né, da leitura. O que eles faziam? Eles se reuniam para buscar a cura física. O que acontecia aqui? Né? Jesus explica a João que não estava dentro dos seus planos e dos seus métodos de trabalho agir de uma forma sobrenatural, né? Miraculosa, para conseguir a atenção das pessoas. Não era a intenção de Jesus estabelecer o reino por essas vias, embora ele pudesse. Pois a resolução do sofrimento físico não representava o objetivo principal da sua missão, mas que daria a oportunidade daqueles homens ascenderem até níveis mais altos de libertação, através da ministração da verdade que liberta. Só um minutinho aqui. Então, essa é a situação. E qual que é o desfecho? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, isso tudo aqui, tá, pessoal? Essas perguntas aqui, ó, quem são os personagens, qual é a hora, onde eles estavam, tudo são perguntas que se respondem apenas com uma leitura mais atenta, uma leitura onde eu presto bastante atenção no que o autor está dizendo. Eu observo bem, eu me torno mais treinado em observar. Eu não preciso de nenhum conhecimento anterior para captar o que ele está dizendo de maneira clara. Ele está expondo isso para mim de uma maneira bem clara, né? Onde eles estavam,
que hora era, os personagens presentes, a situação toda. Basta ler que está lá, né, descrevendo isso. O desfecho. Então, Jesus explica aos que estão presentes lá no tanque de Betesda os motivos de seus sofrimentos. Ele vai ali e expõe, né, tudo que eles estavam falando, que estava acontecendo para eles. Ele mostra de forma clara que Deus está interessado no bem-estar deles e que, por conseguinte, ele também, né, está interessado. Porém, ele mostra que a beleza da salvação eterna, ela é mais gloriosa, né, e ela ofusca a efemeridade das doenças temporais. Ele mostra, né, e explica para eles ainda que é decisão do homem, né? A decisão do homem de entrar no reino do céu é que vai o livrar do julgamento e da morte. Isso é tão maior do que o sofrimento que eles estavam passando fisicamente, que geraria neles ali uma alegria tão maior do que apenas conseguir a cura física, né? Muitos do que ouviram entenderam a mensagem de Jesus e acreditaram no que ele disse, né? Foram libertos das suas ansiedades, das suas depressões e das consequentes somatizações que elas traziam para suas vidas, né? Então, aquela ansiedade represada, aquela depressão represada, né? Aquela tristeza represada, aquela falta de respostas que o homem não tinha, né? Tudo isso se somatizava na vida daquelas pessoas em doenças físicas. Quando elas ouviam a verdade trazida por Jesus, elas se libertavam disso. Então, eles atribuíam a Jesus a cura das suas mazelas físicas, né? Será que realmente isso aqui eu posso captar através de uma leitura mais observativa? Eu gostaria agora de, como o texto é pequenininho, a gente fazer aqui, já que nós queremos aprender, reler o texto agora de uma maneira mais observativa e prestar atenção se realmente isso que eu expliquei para vocês condiz com o que está escrito e se a gente realmente pode assimilar isso apenas pela leitura. Tá? Alguém queria também dar aqui boas-vindas aqui ao Mantovani. Mantovani, seja bem-vindo. Tá? Obrigado e boa noite. Boa noite. E reler aqui, tá, pessoal? Agora eu vou reler aqui para vocês esses trechos aqui. Então, na piscina de Betsaida, que a gente sabe agora que é Betesda, não é Betsaida, né? Está digitado de maneira incorreta. Na tarde do segundo sábado, em Jerusalém, pouco antes de os apóstolos e o mestre iniciarem a sua participação no serviço do templo, João disse a Jesus: "Vem comigo, quero mostrar-te uma coisa." João levou Jesus até um dos portões de Jerusalém, onde havia uma piscina de água chamada Betesda. Em volta dessa piscina havia uma estrutura de 5 arcadas, sob as quais um grande grupo de doentes aguardava a cura. Tratava-se de uma fonte cuja água quente e avermelhada borbulhava em intervalos irregulares por causa do acúmulo de gás nas cavernas da rocha, por baixo da piscina. Tal alteração periódica nas águas quentes era considerada por muitos como sendo devida a influências sobrenaturais. A própria Bíblia descreve esse movimento das águas, né, que aqui é causado por coisas totalmente naturais, né, que ali é o cúmulo de gases nas estruturas abaixo ali da piscina. Eles achavam que um anjo vinha e mexia as águas, e a gente sabe que não é, né? Era uma crença popular que a primeira pessoa a entrar na água depois daquele borbulhamento seria curada de qualquer enfermidade. Então, vocês já imaginam como que era a disputa, né, daquelas pessoas para entrar dentro dessa água assim que ela borbulhava. Os apóstolos ficaram um tanto desassossegados sob as restrições impostas por Jesus e João, o mais jovem dos 12, estava especialmente irrequieto em vista dessa restrição. Já já a gente vai saber aqui que restrição é essa, tá?
Isso aqui já ele não deixa claro no texto qual é essa restrição aqui nesse ponto, e isso requer que a gente interprete de uma maneira, né? Ou seja, que a gente tenha um conhecimento prévio para saber do que eles estão falando. Ele havia levado Jesus até a piscina, pensando que a visão dos doentes reunidos fizesse um tal apelo à compaixão dele, a compaixão, que ele fosse induzido a realizar um milagre de cura, pois assim toda Jerusalém ficaria maravilhada e em breve seria levada a crer no evangelho do reino. Então, o que João queria, né? Isso aqui também dá para a gente captar apenas lendo. Ele queria que Jesus observasse a necessidade do povo, fosse movido pela sua misericórdia, curasse todo mundo, que o povo de Jerusalém visualizasse aquilo e, através dessa demonstração miraculosa de Jesus, eles acreditassem. Essa é a intenção de Jesus. Disse João a Jesus: Mestre, vê todos esses sofredores? Não há nada que possamos fazer por eles? E Jesus respondeu: João, por que tu me trazes essa tentação para que eu me desvie do caminho que eu escolhi? Então, peraí, como Jesus escolheu esse caminho? Tudo isso tem explicação. O livro todo ele se completa, né? Por que continuar desejando substituir a proclamação do Evangelho da Verdade Eterna pela realização de prodígios de cura de doentes? Meu filho, não posso chegar a fazer o que desejas, mas reúne esses doentes e afligidos para que eu possa dizer umas palavras de novo ânimo e de conforto a eles. Diante dos que estavam lá, Jesus disse: Muitos de vós, doentes e afligidos, estáis aqui por causa dos vossos longos anos de vida errônea. Alguns sofrem em vista dos acidentes do tempo, outros em consequência dos erros dos seus ancestrais, enquanto alguns de vós lutais contra as limitações das condições imperfeitas da vossa existência temporal. Mas meu Pai tudo faz, e também eu gostaria de trabalhar para melhorar o vosso estado terreno, mas, mais especialmente, para assegurar-vos o vosso estado como seres eternos. Nenhum de nós nada mais pode fazer para mudar as dificuldades da vida, a menos que descubramos que o Pai do céu quer assim. Afinal, estamos destinados a fazer todos a vontade do Eterno. Se pudesseis todos ser curados das vossas aflições físicas, vós todos, de fato, ficarias maravilhados. Porém, mais importante ainda é que sejais todos purificados de quaisquer doenças espirituais e que vos sejais curados de quaisquer enfermidades morais. Sois todos filhos de Deus, sois filhos do Pai Celeste. Os elos do tempo podem parecer afligir-vos, mas o Deus da eternidade vos ama. E quando a hora do julgamento tiver chegado, não temais, vós todos encontrareis, não apenas a justiça, mas uma abundância em misericórdia. Em verdade, eu vos digo, aquele que ouve o evangelho do reino e crê nesse ensinamento de filiação a Deus, tem a vida eterna. E os crentes, assim, já estão passando do julgamento e da morte para a luz e a vida. E a hora está chegando em que mesmo aqueles que estão nas sepulturas escutarão a voz da ressurreição. E muitos do que ouviram acreditaram na boa nova do reino. Alguns dos aflitos sentiram-se tão inspirados e tão revivificados espiritualmente que saíram proclamando também haver sido curados das suas indisposições físicas. Então, o que acontece? A gente vê aqui que nós temos realmente, todo esse cenário e tudo isso que aconteceu. O que a gente observou, que Jesus explica aos que estão presentes no tanque de Betesda os motivos dos seus sofrimentos, mostra de forma clara que Deus está interessado no bem-estar deles e que, por conseguinte, ele também está. Porém, mostra que a beleza da salvação eterna
ofusca a efemeridade das doenças temporais. Explica ainda que a decisão do homem, né, é a decisão do homem que o livra do julgamento e da morte. Por quê, pessoal? O que adianta eu me curar de uma doença física e não me curar das doenças morais, das doenças intelectuais e espirituais que me levam a um julgamento onde eu não tenho a capacidade de me defender? Então, o que acontece? Jesus está dando para eles aqui uma visualização espiritual desse cenário todo que eles estão vivendo. O próximo passo de estudo seria interpretar, né? Bom, pela Bíblia não dá para a gente entender porque as águas borbulham. Como eu falei, eles atribuem isso a uma manifestação sobrenatural. Mas o livro traz o porquê que elas fazem isso, né? Por causa do acúmulo de gás nas cavernas da rocha. Então, o processo de leitura mais aprofundado, ele nos leva a interpretar. Então, aqui, nessa interpretação, eu sei que as águas borbulhavam por conta do gás que ficava ali acumulado. Por que o povo se reunia ali? Né? O povo, ele tinha a superstição de que a primeira pessoa que mergulhasse na piscina, após o agito supostamente sobrenatural das águas, ficaria curado das suas enfermidades. Por isso que eles se reuniam ali. Como eles não tinham uma medicina muito desenvolvida, né? Eles apelavam mais para as coisas sobrenaturais. Esse costume tinha algum embasamento na lei de Moisés e na teologia hebraica corrente? Bom, esse costume desse povo não tinha nenhum tipo de embasamento na lei, não tem nenhuma parte na lei que fala a respeito desse tanque, ou então desse processo de cura, né? Então, o que a gente pode inferir disso, né? Embora acontecesse muito perto do templo, né? Isso era desvinculado da teologia dos hebreus e provavelmente era ligado às crendices pagãs dos romanos, né? Relacionadas a uma suposta divindade pagã chamada Asclépio ou Esculápio, que inclusive Asclépio ou Esculápio é ele que deu ali, né? E que dá à nossa medicina aquele símbolo, né? Da serpente subindo ali no cajado, né? É através da explicação aqui das crendices das religiões pagãs romanas, tá? Esse suposto deus aí, Asclépio ou Esculápio, é que dá origem. Então, a gente pode inferir que o tanque de Betesda, ele era um tanque relacionado à religião pagã e não à religião hebraica, da qual Jesus participava, né? Outra pergunta especulativa aqui que a gente pode fazer para interpretar essa passagem é por que Jesus não fez um milagre em grande escala no tanque de Betesda? Né? Por que Jesus simplesmente não curou todo mundo que estava ali? Bom, primeiro, né, lendo o livro, a gente, principalmente ali no documento 136, a gente vai ver que Jesus fez resoluções, né, no seu batismo, e uma das resoluções, né, para ele conduzir a sua vida após a aquisição da sua soberania plena em Nébadon, após ele ter completado a sua auto-outorga, né, o motivo principal da sua auto-outorga, que era receber a toda a autoridade no céu e na terra, Jesus decidiu permanecer até o fim aqui conosco, para continuar revelando o Pai. E para continuar revelando o Pai, ele decidiu ser fiel ao plano que Emanuel tinha estabelecido para ele, que era se manter fiel às ordens naturais que o tempo e o espaço preparavam para ele, e não utilizar o poder espiritual como forma de manipulação e resolução das
das pendências materiais, né? Então, isso foi uma resolução de Jesus, e ele se manteria fiel a ela. Esse é um dos motivos porque Jesus não fez um milagre em grande escala ali no tanque de Betesda. Outro motivo possível é porque Jesus sabia que o reino do Pai não podia ser construído sobre a realização de prodígios e de curas físicas, porque isso não gerava uma modificação interna no homem. Isso gerava uma modificação externa e não interna. Mas os discípulos não podiam entender direito o seu ensinamento, né? Terceiro aqui, né? Claro que tem outras explicações para isso, mas as curas físicas, elas estão relacionadas ao reino temporal. E existe um processo eficiente de dentro para fora de cura do homem, que é o processo espiritual, onde o homem reconhece a verdade e muitas das suas doenças físicas, elas são curadas através do reconhecimento da verdade. E isso fica demonstrado no próprio relato aqui do tanque de Betesda, quando Jesus explana a verdade, muitos deles se sentem curados pela libertação das suas ansiedades e depressões causadas aí pelas incertezas. Então, como o renascimento espiritual do homem poderia ter um impacto em sua saúde física? Bom, boa noite. Boa noite. Alguém quer falar? Milton, você falou alguma coisa? Alguém falou, mas tudo bem. Qualquer coisa pode chamar, tá, gente? Outra pergunta para a gente se fazer quando a gente está estudando, né? Que pode aí nos ajudar no processo de interpretação. Como o renascimento espiritual do homem poderia ter um impacto em sua saúde física? Por que isso poderia ter um impacto positivo na saúde física, sendo que o renascimento é espiritual? Algumas coisas que podem nos esclarecer aí, né? É que muitos dos problemas físicos, como eu já disse, são somatizações do medo, né? Pelo fato de a gente ter muito medo, a gente acaba somatizando isso no mundo material, né? A nossa ansiedade também, ela acaba sendo somatizada, né? E que são frutos da incerteza temporal inerente da nossa condição humana, né? Presos que estamos no tempo e no espaço. Uma outra coisa aqui, quando o homem conhece e entra no reino celestial, ele aprende o valor da cautela, da disciplina e da vigilância. E assim, ele consegue ser mais atento aos acidentes do tempo e passa a realmente se prevenir melhor contra todas as vicissitudes que nós estamos sendo cada dia expostos, né? Por exemplo, o cara que anda de moto, né? Então enfrenta um trânsito todo dia, mesmo que não seja de moto, ele está se expondo. Se é uma pessoa que tem ali uma condição, né, de autocontrole, autodomínio, autoconhecimento, ele sabe respeitar melhor as leis do trânsito, sabe respeitar melhor as próprias leis ali da velocidade para ele poder se proteger dos acidentes que podem acontecer. Então, tudo isso, quando o homem renasce espiritualmente, ele traz como fruto desse renascimento muito mais paciência, muito mais longanimidade, e tudo isso atua de uma maneira positiva para que esse homem vença as vicissitudes do tempo. Por que é mais importante curar os homens das suas enfermidades espirituais e intelectuais e morais, né? Por quê? Porque o corpo físico não pode transcender o tempo, assim como o corpo material, né? Assim como o corpo espiritual. O corpo espiritual, né, que a gente sabe pelo livro de Urântia, é ali nosso corpo moroncial, né? Nossa alma, né? Espiritual. E o nosso corpo espiritual, ele pode realmente transcender o tempo, transcender a morte física. O corpo físico não. Por isso, a nossa
nosso renascimento espiritual ele é muito mais importante do que a nossa cura física. Porque, querendo ou não, uma hora o nosso tempo vai acabar e nós vamos morrer. Nós podemos muito bem ser curados fisicamente e não fazer a escolha espiritual que nos garante ali o renascimento espiritual. Então, ó, porque através de uma mente limpa e clara, o homem pode agir com sinceridade para com Deus e tomar decisões coerentes com a sobrevivência de sua personalidade, né, identidade. Vide o esquema de salvação da alma. Então, como que é o esquema de salvação da alma que a gente tem acesso pelo livro de Urântia? O esquema de salvação da alma, o livro de Urântia descreve da seguinte maneira. Ele mostra, né, lá no documento 2.1, que a alma do homem é uma aquisição experiencial, né, através da experiência do homem, né? E como é essa experiência? Ele descreve assim, que à medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos Céus, olha só, escolhe, né? Escolhe aqui está inferindo na ação do homem, né? O homem fazendo algo. À medida que ele escolhe cumprir a vontade do Pai do céu, assim o espírito que reside no homem, que é o nosso ajustador do pensamento, torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. Né? Qual é essa nossa nova realidade? Né? A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. Qual que é essa realidade? É a alma. Tá? Então, através das nossas decisões, nossos processos decisórios que estão afinados com a beleza, com a bondade e com a verdade, e que principalmente são motivados a fazer a vontade do Pai, é que nos fazem criar e fortalecer essa alma. E através dessa alma é que a gente consegue transcender o tempo e o espaço. Mas como que isso acontece de maneira prática? O livro traz isso? Ele traz. Lá no documento 103, no tópico 9 e 10, o livro fala assim, ó, uma vez que a razão, né, o intelecto humano, a razão, reconhece o certo e o errado, né, através dos nossos processos mentais, a nossa razão, ela demonstra sabedoria. Quando a sabedoria escolhe entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro, ela evidencia ter sido conduzida pelo Espírito. Então, nós cooperamos com o nosso Espírito residente à medida que a gente adquire novos conhecimentos, reflete sobre eles, isso é a nossa capacidade reflexiva, chega à conclusão de que o novo conhecimento é melhor, ou mais verdadeiro, mais belo, mais bondoso do que os conhecimentos que eu já tenho acumulados na minha cabeça, e decido mudar de atitude com relação a padrões de comportamento. A partir desse momento, eu evidencio ter sido conduzido pelo Espírito. Eu sinto como se fosse algo da seguinte maneira. Eu aprendo algo e meu comportamento ele é baseado nesse algo durante toda a minha vida. Eu encontro uma verdade, no caso aqui, o livro de Urântia, e ele me mostra que existe uma verdade mais bela, mais bondosa e mais verdadeira. Eu opto de maneira consciente por esse novo padrão de comportamento. Só que para fazer essa opção, necessariamente eu tenho que abrir mão da minha forma de conduta antiga. É assim que eu vou lapidando os meus caminhos. É assim que eu vou seguindo a Jesus. E esse processo também é chamado de conversão, porque muitas vezes o meu caminho antigo, apesar de bem intencionado, ele me conduzia ao erro. Mas como eu
através da graça de Cristo, conseguir chegar a um conhecimento novo e mais belo, eu converto, né? Conversão, converter-se é dar uma meia volta e pegar o caminho contrário, tentando acertar. Através desse processo, pessoal, é que a gente sobe os degraus, né? Sobe os degraus do nosso desenvolvimento espiritual. É através desse processo que nós nos tornamos mais perfeitos como o Pai é perfeito. E não quer dizer que uma conversão que eu faça, ela é definitiva e acabou por ali o meu desenvolvimento. Não. Essa conversão, muitas vezes, ela vai ajustar a sua rota, mas lá na frente você vai ver que ainda existe um ajuste mais fino a ser feito. E você vai ter que ir sempre através do sentimento de Deus que te mostra a verdade, e você sente essa verdade no seu coração, e assim você vai seguindo essa verdade através dessa senda estreita ali, né? De fazer essas decisões que muitas vezes implicam, né, em outras pessoas que estão relacionadas a esse caminho. Vou dar um exemplo prático. O meu exemplo prático aqui é, eu participava de um culto, né, aqui, evangélico. Quando eu descobri o livro de Urante, eu me senti impelido a falar das verdades do livro de Urante. O pastor, ele, dessa igreja que eu participava, ele falou assim, não, aqui você não pode falar a respeito disso. Então, você tem que fazer uma escolha, ou você fica aqui ou você sai. O problema é que eu já tinha muitos amigos, né, nessa religião, nessa congregação, e eu falei, eu prefiro ser amigo de Jesus a ficar aqui negando o que o livro tem me mostrado. Foi uma decisão fácil? Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil. Mas foi uma decisão que trouxe paz ao meu coração, porque ela estava coerente com a verdade que eu lia todos os dias, a verdade que o livro me apresentava. Então, foi a verdade que me trouxe paz e que me trouxe mais aproximação de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Esse processo, muitas vezes, é doloroso, mas ele acontece assim, de forma consciente. Eu adquiro conhecimento, esse conhecimento, ele vem e me mostra um caminho que muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser diferente daquele que eu já estou acostumado. Tomar a decisão por seguir esse caminho novo e vivo é que é a verdadeira religião. A religião onde eu vou me moldando a Deus. Eu vou me moldando à realidade revelada a mim. E, seja no livro de Urante ou na Bíblia, a gente tem que estar sempre disposto a seguir Jesus. Porque a gente ainda está preso às amarras do tempo. E a gente sempre vai precisar ouvir a voz de Jesus e seguir. A gente tem uma técnica muito especial para saber se isso é algo emocional nosso ou se é algo realmente verdadeiro. E o livro fala a respeito de checar através da revelação, ou seja, a revelação ela tem a capacidade de criticar aquilo que a gente sente ser verdade ou não. Muitas vezes a gente sente algo como verdadeiro e quando a gente passa pelo crivo da revelação, a gente percebe que não é. Então, isso é um exercício de muita humildade e de fé realmente na verdade. Uma outra pergunta interpretativa aqui é o que o homem devia fazer para entrar no reino espiritual que Jesus anunciava? Na verdade, essa nem é uma pergunta interpretativa. Essa pergunta ela é respondida através da leitura observativa. Olha só. Olha só o que Jesus disse aqui. Ó. Em verdade, eu vos digo, aquele que ouve o evangelho do reino e crê nesse ensinamento de filiação a Deus, tem a vida eterna. Então, assim, não preciso interpretar nada. Está escrito de uma forma bem clara aqui.
Não é um processo interpretativo, é apenas um processo observativo. É observar isso aqui, né? Muitas vezes eu tenho que entender o que é ouvir, né? Esse ouvir que ele está dizendo aqui. Não é o simples fato de eu captar o som, não. É ouvir e crer, né? Que ele está mais relacionado com aquele ouvir que eu falei para vocês, né? Que é ouvir, interpretar e seguir o chamado, né? Um exemplo prático disso seria o exemplo de Mateus. Mateus, ele era um discípulo de Jesus, né? Um apóstolo. Mateus era um judeu que trabalhava na coletoria de impostos. Ele era provavelmente o mais rico dos apóstolos. E Jesus passou na coletoria dos impostos ali e chamou Mateus: vem e segue-me. Então, o que Mateus ele entendeu? Ele falou assim: ele quer que eu siga ele. Mas espera aí, para seguir a Jesus, eu tenho que abandonar isso aqui. Não tem como eu ficar aqui e seguir a Jesus. Ou seja, Jesus queria que ele mudasse de vida, que ele abandonasse aquilo e seguisse. E Mateus entendeu isso, ele julgou na sua mente o que seria melhor para ele e decidiu seguir a Jesus. O resultado a gente sabe, né? Então, isso é um exemplo prático, né? Ele ouviu, captou o som, ele entendeu e depois ele aplicou de forma prática o que Jesus estava propondo para ele. Jesus propôs para ele foi o seguinte: me segue. E ele falou assim: sigo. Vem aonde eu vou. Ele vou. E Mateus, ele teve uma participação maravilhosa aí na história, né, dos evangelhos. Então, vamos voltar aqui. Então, o que ele diz aqui é: opa, tudo bom, meu tio? Ele diz que, em verdade, né, aquele que ouve o evangelho do reino, crê nesse evangelho, né, tem a vida eterna. E os crentes, assim, já estão passando do julgamento da morte para a vida. Esse é o segundo ponto da leitura mais aprofundada, né? O primeiro, a observação. A gente pode fazer através de uma leitura mais atenciosa. O segundo é a interpretação, onde eu vou buscar os porquês das coisas. Muitas vezes vai depender mais tempo e mais assiduidade minha ali buscando os porquês das coisas. E depois eu vou passar para a parte aplicativa, é onde eu vou me perguntar, mas o que eu posso aplicar na minha vida? Como isso pode me ajudar a me tornar uma pessoa mais parecida com Deus? Como que isso pode me ajudar a cumprir a meta eterna de ser perfeito como o Pai é perfeito? É aí onde a verdade ela se transforma em água da vida para mim, porque ela me traz de uma situação de inércia espiritual e me coloca numa situação de crescimento espiritual, onde eu passo de padrões morais mais baixos para padrões morais mais elevados, de padrões decisórios mais baixos para padrões mais elevados. E assim é como eu galgo níveis mais próximos de Jesus, mais próximos de Deus. Quais são as lições práticas que podemos trazer para a nossa vida através desse episódio da vida de Jesus? Eu assinalei algumas aqui. Muitas vezes vocês vão ler e vão ter uma percepção maior do que a minha de coisas que a gente pode aprender com esse texto e colocar de forma prática na nossa vida. A primeira das coisas que eu cheguei à conclusão aqui é: Jesus e Deus estão interessados em nossa saúde física, mental e espiritual. Mas, para Deus, o que mais importa é a minha sobrevivência através das escolhas morais que criam e fortalecem a minha alma. Isso é uma conclusão que eu chego. A segunda conclusão é: Jesus explanou a palavra da verdade e o povo entendeu e foi liberto. Eu também posso ser liberto, né? E também posso libertar a muitos através da verdade divina.
Porque quem liberta não sou eu. Quem liberta é a verdade. Então, eu posso ser instrumento dessa verdade e ajudar a Deus nesse processo de libertação dos outros. Eu posso fazer isso. Nair pode fazer isso. Margarida, Mantovani, Milton, todos nós, né? Marina, não sei nem se Marina está aqui ainda, mas todos nós podemos fazer isso. Marisa, podemos fazer isso. Isso é uma forma prática, né? Eu posso falar assim, gente, eu posso ajudar? Posso. Então, eu posso aplicar isso na minha vida. Tá? Outra coisa que eu chego à conclusão aqui é ouvir e crer nas palavras espirituais de Jesus me colocam em uma situação de vida eterna. Olha, ouvir e crer nas palavras espirituais de Jesus me colocam em uma situação de vida eterna. Então, a partir do momento que eu ouço com esse ouvido atento e aplico isso, eu estou adentrando no reino celestial de Deus, de Jesus. Apesar de Betesda possivelmente ter sido um local de rito pagão, Jesus operou a verdade ali. Então, o que acontece? Nem eu, nem nenhum de nós devemos privar os nossos irmãos, né, com pouco conhecimento, né, os nossos irmãos que têm menos conhecimento da verdade, dos ensinamentos libertadores de Jesus. Por mais que eles tenham pouco conhecimento, né, estejam buscando ali libertação através de ritos pouco espirituais, a gente vê pelo ensino de Jesus que a ministração da verdade salvou pessoas ali dentro. E também eu não posso fazer esse julgamento e privar as pessoas dessa verdade. Uma outra coisa que eu posso aplicar na minha vida, a verdadeira libertação que se dá no nível espiritual traz também benefícios materiais aos homens, como saúde mental e física. Eu citaria algumas outras aqui, né? Algumas outras coisas que a gente pode aplicar na nossa vida, como, por exemplo, focar os objetivos dos nossos estudos no nosso desenvolvimento espiritual e, assim, galgar melhores condições materiais de vida. Sim. Mas, de qualquer forma, eu posso ver tudo isso de uma maneira passiva e não me comprometer, ou eu posso ver isso de uma maneira ativa e me perguntar, Senhor, o que eu posso fazer para que essa realidade chegue até a vida das outras pessoas que necessitam dessa verdade? Bom, recapitulando, a gente tem aqui a verdade e tem as formas de estudo que nós podemos chegar nessa verdade e aprofundar no conhecimento, buscando ali as pérolas espirituais da verdade. A primeira delas é fazer uma leitura com uma observação atenta, respondendo às perguntas: quem está presente? Onde está acontecendo? Quando? O que eles estão falando de fato? Qual que é o cenário? Qual que é o desfecho disso? Segundo, interpretar os pontos que eu não sei. Muitas vezes eu vou ser impelido a perguntar para outras pessoas, mas por que ele disse isso? Lembra que eu perguntei para vocês aqui, ó, a respeito do que do que o revelador falou aqui? Afligidos, as restrições, ó. Os apóstolos ficaram um tanto desassossegados sob as restrições impostas por Jesus. Que restrições são essas? Eu preciso interpretar isso. Para interpretar isso, não preciso ir muito longe, basta eu ler o tópico acima, onde Jesus fala para os apóstolos aqui, e dá instrução para que eles não façam ministrações públicas e nem curas, mas que eles trabalhassem apenas ensinando o evangelho. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui.
essas restrições. Ó, só um minutinho. Ó, o grupo dos apóstolos passou quase 3 semanas em Jerusalém, mas Jesus conclamou-os a não fazer pregações públicas e que ensinassem apenas em particular por meio do trabalho pessoal. Uma outra parte aqui que ele fala também a respeito de uma outra restrição que eu não tenho muita certeza. Mas a gente não precisou ir muito longe para poder interpretar aqui o que eram essas restrições, né? A restrição aqui principal era que eles falassem apenas de pessoa a pessoa e não pregações públicas. Então, isso é uma parte interpretativa. Muitas vezes eu estou lendo uma parte que não está totalmente inteligível e eu tenho que recorrer a outras partes do texto, ou até mesmo do livro, para compreender o que essa passagem realmente quer dizer. E o terceiro passo é a aplicação, onde eu vou ali buscar o entendimento do que essa verdade pode fazer para me transformar espiritualmente e como que eu posso ascender a níveis espirituais mais elevados através do estudo do livro. Bom, aí aqui algumas coisas, né, material de apoio que eu usei, né? Betesda, né, significa derivado de 2 palavras da língua hebraica, né? Bet, né, que significa casa, e chesed, né, bondade, significa, né, benignidade e misericórdia. Né? Então, o lugar da misericórdia divina, né? Ou casa da misericórdia divina, Betesda. Então, essa história está ligada aqui ao paganismo, né? Esculápio, né? Do latim a Esculápios, né? Ou Asclépio, do grego, né? Na mitologia grega e na mitologia romana, é o deus da medicina e da cura. Existem várias versões de seu mito, mas as mais correntes apontam como filho de Apolo, um deus, e Coronis, uma mortal, né? Então, o símbolo da medicina é o bastão de Asclépio. Então, é uma crença pagã, né? Principalmente por influência de Roma. E lá no tanque de Betesda, nas escavações mais modernas, encontraram realmente esculturas, né, desse deus pagão. Então, ali a gente pode inferir isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da forma dessa apresentação. Uma apresentação não convencional, né? Não é feita aqui com os slides, mas espero que ela tenha ajudado vocês aí de alguma forma nos estudos, nas devocionais aí de vocês com o livro, e que ajudem realmente vocês a ascenderem um pouco mais aos níveis espirituais que o livro de Urântia nos apresenta. Agora eu vou abrir aqui para vocês fazerem as suas considerações, perguntas. Vai ser um prazer tentar ajudar vocês aí. Fiquem à vontade. Adriana, eu vou ter que sair, tá? Desculpa. Tudo bem, Nair. Obrigado pela presença. Tchau, boa noite. Boa noite. Adriano, eu achei muito, muito boa essa sua explanação e a escolha do tema para um dia como o de hoje, porque nós ficamos, nesse período agora de recesso da escola, pelo menos nós temos uma coisa boa para ocupar a nossa mente, além da própria leitura do livro, que também não deixa de ser uma leitura do livro, diretamente do livro, mas assim com uma outra conotação, que é da interpretação de uma pessoa que já vem lendo e já vem estudando há algum tempo a mais. Eu comecei a leitura desse livro tem o quê? Uns 2 anos, mas
sinceramente, ainda não cheguei a terminar, porque eu fico me detendo a alguns detalhes e não tenho pressa de terminar o livro, não. Eu quero chegar ao final, voltar a ler novamente com mais atenção, como vocês estão fazendo, mas é interessante, é muito bom. Eu deixei tudo que eu tinha de crenças anteriores, abandonei tudo e estou dedicado exatamente, única e exclusivamente ao livro de Urântia, e eu tenho a impressão que daqui para frente vai ser o meu rumo mesmo, o meu leme, o meu timão, ir para frente exatamente seguindo as orientações do livro. Que maravilha, Milton. Para mim também foi uma coisa assim bem impactante, né? E fazer essas escolhas a gente sabe que não é algo fácil, mas apesar da dificuldade, né? Assim, sempre quando a gente faz algo que é difícil, que a gente consegue chegar lá na frente, a gente se sente liberto, né? A gente se sente muito liberto. Então, assim, através dessas decisões, foi que realmente eu fui sentindo a libertação que Deus trazia para a minha vida. Isso foi maravilhoso. Eu tenho muito a agradecer ao livro. As dificuldades realmente forjaram em mim um caráter muito mais próximo de Deus, eu posso dizer isso. Eu agradeço muito a Deus por isso. Você entendeu aí, Milton, como é que é essa questão aí da leitura observativa, interpretativa e aplicativa? Com certeza. Isso é muito bom, que a gente vai, pelo menos, vai sedimentando cada vez mais o conhecimento e faz com que a gente, ao passar para outras pessoas, a gente passa com mais propriedade, né? Com mais assertiva. É muito bom esse tipo de leitura que vai fortalecendo cada vez mais. Mesmo para aquele que já leu o texto de uma forma geral, quando a gente volta a ler o mesmo texto, a gente já vê com outros olhos. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Gabriel, seja bem-vindo. Gabriel, chegou um pouco tarde, mas... Muito obrigado, meu irmão. Desculpa o horário, eu me atrasei, mas eu vim prestigiar o seu esforço, a sua apresentação. Mesmo Obrigado. cansado, mas estou aqui, meu irmão, viu? Para prestigiar seu esforço. Obrigado, Gabriel. Margarida, o que você achou aí da apresentação? O que você captou de bom? O que se falou ao seu coração? Ai, Adriana, obrigada. Eu gostei muito, sim. Achei assim, muito interessante que você pegou o próprio texto para trabalhar com ele, né? E mostrando para a gente assim toda a interpretação do texto. E eu acredito que agora eu vou fazer uma outra leitura e vou tentar aplicar esse estudo no próprio texto mesmo e depois fazer em outro texto também para que eu possa, assim, adquirir mais conhecimento mesmo, né? Mas achei muito importante, interessante mesmo essa forma que você passou. Muito obrigada. Gostei, sim. De nada, Margarida. E, inclusive, isso que você falou aí é uma excelente forma de fixação desse conteúdo, né? Agora, quando vocês forem ler, vocês podem utilizar né, essa técnica e depois, se vocês quiserem trazer até mim as suas interpretações e aplicações, eu vou ficar muito feliz de ver, tá? E ajudar a posteriori vocês aí, porque isso é maravilhoso. Eu agradeço muito a pessoa que me ensinou e estou aqui para dar uma ajuda. E se vocês tiverem alguma dificuldade, pode me chamar, tá bom? É interessante, sim. Eu acho que eu vou fazer um estudo aí, depois a gente vê como que ficou, né? Porque eu já fiz a leitura de todo o livro, mas, assim, o entendimento é muito pouco. E, às vezes, quando eu vou conversar, falar sobre o livro Durante, aí eu fico, assim, vejo que eu tenho bastante dificuldade. E, às vezes, falo, poxa, né, já li o livro, tudo, estou fazendo a escola, ainda tem toda essa dificuldade de comentar, ou até a forma de apresentar o livro. Então, eu quero melhorar bastante nessa parte aí. E isso vai me ajudar bastante.
Que Acho que vou maravilha. trabalhar a introdução do livro com essa técnica sua aí. Bacana. Muito obrigada, tá? A introdução é uma rocha densa, viu? A introdução Não, é assim. Eu é vou uma pegar o rocha primeiro densa. parágrafo só. É bem Então, complicado, é assim, bem difícil, né? mas todo Mas alguma texto, a coisa assim gente para fazer o teste. todo texto ele está permeado de leituras que são apenas informativas, né? Que muitas vezes a gente não tem como aplicar nada. Por exemplo, tem coisas que ele fala apenas como informação mesmo. Mas tem coisas ali, principalmente na parte 4, na parte de Jesus, que traz muita aplicabilidade, né? Um texto que eu gosto muito, Margarida, e que eu sugiro, eu já até pedi para o Gabriel fazer isso, é aquela conversa que Jesus tem com o jovem que tinha medo, está no documento Interessante. 130. Isso. Ali tem assim muitas coisas que a gente pode interpretar e trazer como aplicabilidade. Eu acho que está bem simples de se fazer. Eu recomendo que se dê uma olhada ali, porque aquele texto, além de tudo, ele é maravilhoso, né? Ele é muito lindo. Então, eu recomendo bastante. Vou fazer. Bacana, Tá, bom. Boa dica aí, tá? Vou pegar esse texto aí. Obrigado. Obrigada mesmo, Adriano. Um abraço a todos aí. Obrigada pela atenção e pelo carinho. Fica com Deus. Deus abençoe. Marisa, como é que foi, Marisa? Me fala um Ficam pouquinho com aí Deus também. do que você Foi muito conseguiu. bom. Foi muito bom, foi muito edificante. A sua explicação é tranquila e esclareceu assim muitas dúvidas que eu tinha. Quer dizer, paulatinamente, vai se aprendendo a cada momento. Muito obrigada. Que bom, Marisa. Eu espero que essa técnica te ajude aí nas suas devocionais, nos seus momentos de leitura do livro, assim como me ajudou, tem ajudado aí também algumas pessoas. Muito obrigado, viu? De nada, sem dúvida. E aí, Mantovani, você conseguiu pegar aí um pedaço da palestrinha aí? Gostou? Foi edificante para você, meu irmão? Muito, Adriano. Boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos. E, como sempre, realmente, qualquer palavra do livro Durante é muito edificante para a gente. Com relação à sua apresentação, mais uma vez, foi impecável, tá, Adriano? E a gente deu para pegar muito bem o sentido da palestra que você expôs, mesmo tendo chegado um pouquinho atrasado, mas pegamos, acho que, a parte principal, que você fala a respeito do caráter de observação, depois de interpretação, e depois para nos levar a alguma reflexão sobre a aplicabilidade prática desse ensinamento. E eu tenho notado que nas suas apresentações você tem esse viés, ou seja, né, de tentar de todo o ensinamento que nos é apresentado, você vê como é que eu posso me comportar de uma maneira tal que eu possa atender os requisitos desse ensinamento que está sendo prestado. Então, isso eu vejo que é uma situação um pouco recorrente da sua parte, eu acho isso muito bacana. Então, parabéns mais uma vez, Adriano, e que continuemos, né? Eu já estava com saudade mesmo de ver os irmãos aí, estamos em férias. Pois é. Que bom, meu irmão, que bom. Realmente, eu acredito realmente que nessa técnica que o livro traz, né? Quando ele fala ali, quando a razão ela reconhece entre o bem e o mal, né? Entre a verdade e o erro, e quando ela escolhe a verdade e não o erro, ela evidencia ter sido conduzida pelo Espírito. E o livro fala que essa condução do Espírito é ela que fortalece a nossa alma. Essas decisões é que nos tornam seres espirituais, mais afins do guiamento espiritual. Eu acredito que o Espírito de Deus ele nos dá
eu acho que essa manifestação varia de pessoa para pessoa. No meu caso, quando eu leio algo que é verdadeiro e bondoso, como está no livro de Urântia, eu sinto no meu coração o que eu sentia antes, né? No começo, quando eu conheci o livro, eu o lia buscando ali alguma coisa para desqualificar o livro, né? Eu lia buscando ali argumentos para desqualificá-lo, sempre baseado na Bíblia. E acabava sendo acrescentado pelo que o livro trazia. Até o momento em que eu cheguei e falei assim, eu me rendo, realmente não tem por onde eu ir. Isso aqui, eu sempre que eu volto aqui, eu só saio engrandecido. E aí eu fiz uma espécie de decisão comigo mesmo, né? E falei assim, eu só vou julgar o livro, só vou falar dele a partir do momento que eu tiver lido todo, porque ainda assim eu estava buscando algum ponto que desabonasse o livro. Mas eu falei assim, olha, eu vou ler tudo, porque depois que eu ler, aí eu vou poder falar, eu li. Então, assim, ninguém tira isso, né? Então, assim, eu procurei fazer isso, entender um pouquinho do contexto do livro, e quando essa coerência do livro chegou até mim, aí eu falei assim, é Jesus que está falando para mim. Uma das principais passagens, realmente, é a passagem de Jesus e Fortunato lá, né? O caminho de Roma, realmente, que eu falei assim, gente, isso é Jesus, não tem jeito, é ele falando diretamente para o meu espírito. Eu sou Fortunato nesse caso, né? Sou eu ali, Ganide, sou eu, aquelas pessoas. Sempre é nós que estamos ali com Jesus. E o livro conduz a gente realmente a um crescimento espiritual muito grande através disso. E a partir do momento que eu falei assim, peraí, deixa eu ver o que Jesus quer que eu faça. Aí já não era mais Ganide, era eu sentado lá no barco ao lado de Jesus. Olha que legal, né? Era eu. E aí tudo no livro conduz a Jesus, né? Tudo no livro nos leva até Jesus. Eu acho que as nossas apresentações, elas deveriam ser assim também. Ajudar as pessoas que muitas vezes têm um pouco mais de dificuldade para captar essas técnicas, a entenderem, né? Como que elas podem se achegar a Jesus, né? A mudar um pouco ali a sua forma de concepção e penetrar nesse universo de mudança íntima. Isso que importa. Certo. Então, eu confesso para você também, Adriano, que eu tive esse mesmo posicionamento quando eu comecei a ler o precursor do livro de Urântia, que é a série do Cavalo de Troia. Sim, eu não li. Me bati muito tempo, né, tentando achar alguma coisa para desabonar no livro. E, sinceramente, eu não encontrei nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o que me levou ao livro. Sinceramente, eu falo isso para todo mundo. Que beleza. Então, é isso aí. Que maravilha. Obrigado também pela sua participação, meu irmão. Tá Gabriel. Bom, Deus te abençoe. Obrigado, amém. Quer falar alguma coisa aí, meu irmãozinho? Irmão Adriano, um ponto que eu preciso falar aqui é acerca daquela passagem que mostra Jesus falando com aquele jovem, né? Com aquele jovem que tinha medo. Um ponto aplicativo que a gente pode tirar desse texto é que a gente pode estar ansioso, a gente pode estar sobrecarregado com situações seculares. Por exemplo, a gente pode ter uma mídia forte e taxativa de que o jovem precisa arrumar um emprego, de que o jovem precisa, assim como aquele jovem ali tinha essas sobrecargas, né? Essas sobrecargas, né, de classe social, de que o jovem precisa desempenhar uma função
na sociedade. Aí Jesus faz uma aproximação de alma ali com ele e faz com que ele venha entender qual é o real significado e valor, que é o coração conectado com Deus. O Senhor chama, né? Vem que eu te mostrarei os caminhos do serviço fraternal entre os irmãos, o serviço de um viver adequado diante de Deus, livres de sofismas, né? Livres de sobrecargas. Deus, ele é como diz na Bíblia, né? O jugo do Senhor é leve, o seu fardo é leve. A gente consegue compreender, como você falou aí, irmão, que é o falar do Senhor. Quando eu me deparei com o livro de Urântia, eu chorei, irmão, só por ler o sumário. O sumário é muito completo, irmão. Eu chorei, entendeu? Eu percebi o tamanho da grandeza, né, da magnitude desse livro. E nós, irmãos, devemos buscar muitos pontos práticos e aplicativos, como você faz, meu irmão. Eu sou grato a Deus pela vida do irmão Adriano, por essa entrega que o irmão tem, né, de explanar de maneira tão assertiva pontos do livro de Urântia, buscando extrair em sua totalidade, em sua maioria, todos os pontos aplicativos, né, que aquela passagem, que aquele ponto tem para nos oferecer, né? Continue firme, irmão, nessa caminhada. Jesus é contigo, meu irmão. Amém, Gabriel. Eu chamo esses pontos aplicativos, Gabriel, de pão da vida. Pão da vida é o alimento espiritual que nos faz crescer, entendeu? Eu costumo chamar ele de pão da vida. Quando eu estudava pela Bíblia, né, que eu não tinha acesso ainda ao livro de Urântia, eu pedi a Deus assim, falei, Senhor, se isso aqui é o pão da vida, não está tendo gosto para mim, me ensina a entender isso aqui. E aí, graças a Deus, ele me mostrou aí uma pessoa que me ensinou também. Por isso que eu tenho esse prazer tão grande de ensinar essas pequenas técnicas aí que a gente tem aprendido. Eu sou grato também pela sua vida, Gabriel. Muito obrigado aí por ter aceitado lá aquele desafio que eu te propus e você tem se mostrado um jovem muito corajoso. Gratidão, meu. Amém. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma coisa que queira falar, fica à vontade. Senão a gente vai encerrar. Mas aí, Margarida, Milton, Mantovani. Obrigada, Adriano. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus, tá bom? Até a próxima. Boa noite.